relativo. Existe uma linha muito tênue nesse momento que ela pode te exaltar ou te derrubar. Então é importantíssimo a gente ter esse cuidado. Emanuel Silva, na sua concepção, essa responsabilidade cidadã, essas reconexões afetivas, né? Eu convido a todos a ler o Papo Massa, o livro do Papo Massa que foi escrito pelo Emanuel. Ele é tão papo massa que o nome dele, vocês estão vendo aí, é Papo Massa, tá aí, é Emanuel Silva, esse é o cara. Maninho de longas datas, Vamos reconexões para a lá. gente partir para o nosso final. Então, eu adorei aí as colocações de vocês, quando se fala dessas reconexões, desse lado humano que a gente precisa observar, né? No início da minha fala eu falei que o momento é dramático, ele é trágico, e claro que a gente precisa levar isso em consideração. E, como eu falei contigo, eu dividi a minha fala em dois momentos. Primeiro, na atenção da agenda individual, né, no que diz respeito à criticidade, à sua capacidade de pensamento crítico diante de toda essa questão que nós estamos vivendo, desse volume de informação que nós recebemos. Falei da questão da comunicação, da importância da criatividade, que está muito atrelado à ideia da combinatividade, da inovação, da capacidade de você realmente reunir informações e entregar isso para o mercado agora de uma forma diferenciada. Falei também da questão colaborativa, e quando eu falo que o que nos diferenciou, né, da grande maioria das espécies foi a colaboração, é isso que o Diogo falou. Nós somos seres empáticos, temos a empatia por natureza dentro de nós, e quando isso não acontece, é normalmente uma falha, do ponto de vista neurocientífico, é uma falha neurológica. Quando o ser humano não consegue se cuidar do outro, quando ele tem apatia do ponto de vista da doença, é porque houve uma falha neurológica na sua mente. Agora sim, além dos 4 6 que eu falei, que é uma agenda mais individual, e agora olhando para uma agenda mais global, e aí o Diogo já meio que entrou nessa vertente também de uma forma muito legal. Quando eu penso no novo normal, eu penso não só no que eu preciso fazer como pessoa, né, para poder se sobressair melhor no mercado, nas minhas relações humanas, eu preciso entender que existem algumas forças que estão acima do meu controle. Pelo menos 4 forças. Uma delas é o planeta. Quando eu vou falar do planeta, eu me lembro automaticamente do C que eu falei de colaboração. Quando eu vou falar da força planeta, eu vou lembrar de algumas palavras importantes aqui: economia circular, consumo consciente e sustentabilidade. Eu creio que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento sabe que um vírus como esse, ele surge em virtude da forma como nós hoje temos o nosso hábito de consumo. As duas grandes fábricas de vírus que provocam pandemias durante as grandes pandemias da história, elas veio por meio da forma como os animais são criados, da forma como eles são abatidos, da forma como são industrializados e como nós consumimos. Ficamos como numa roleta russa no momento em que um desses vírus vai se adequar à espécie humana e ela vai gerar esse caos que gerou até agora. Quando eu estou falando de criticidade, eu estou me colocando no meio porque pensar na força do planeta é lembrar o que Bill Gates, há 4 anos, ou até mesmo Barack Obama falou e alertou ao mundo que nós precisávamos mudar a nossa forma de consumo, a nossa postura, não só com o ser humano, mas a nossa postura com o ser humano, para ser humano, mas a nossa postura de ser humano com o planeta. É indiscutível que nós devemos respeitar essa força como profissionais e como empreendedores. Se você não entender que precisamos sair daquela ideia da economia linear, onde tudo é descartável e nada se aproveita, e partir sim para a economia definitiva circular e trabalhar em prol disso, eu acho que é uma grande coisa que você tem que pensar a partir desse novo normal. Pensar na economia compartilhada. O maior exemplo está aí, o Uber, o melhor exemplo está aí, a Airbnb, que são empresas que provaram que você tem um bem e que você pode utilizar ela gerando novos negócios, novos serviços. Então, eu acredito que esse tipo de economia a gente precisa levar em consideração. Sustentabilidade não é uma palavra da moda. Ela é algo que a gente precisa levar em consideração. Qualquer um que quiser fechar os seus olhos e dizer, não, mas esse vírus não é responsabilidade minha. Nós temos uma responsabilidade totalmente direta com a situação em que nós nos encontramos nesse momento. É duro pensar assim, mas ao mesmo tempo me faz pensar que
a força planeta ela precisa ser respeitada. Nós somos cerca de 7,7 bilhões de pessoas no planeta e precisamos mudar a nossa forma de viver, de conviver com as outras espécies, eu diria assim, com aquilo que nos preserva. Quando parece um assunto meio ambientalista, eu não sou nenhum defensor, entendeu, da causa ambientalista, né? Apesar de e nem sou um defensor do veganismo ou vegetarianismo, não sou, não faço apologia a isso, mas eu acredito que a força planeta nesse momento a gente precisa levar em consideração nesse novo normal. A outra força importante que eu preciso levar em consideração como profissional e como empreendedor é o crescimento populacional. Há previsões de estatísticas das próprias agências da ONU que em 2100 nós teremos cerca de 10,9 bilhões de vidas no planeta. Então, o crescimento populacional ele vai trazer uma coisa que o Roberto acabou de colocar aqui no comentário, não sei se vocês viram, Roberto Pereira que está aí, grande líder, nível 5, que eu sempre disse que ele é um líder nível 5, ele disse assim, olha, 500 milhões de vídeos foram postados no YouTube em março desse ano. 20% dos vídeos foram postados por pessoas de até 17 anos. Quer dizer, ainda não são considerados adultos do ponto de vista cronológico do qual nós criamos o mundo, que é a partir dos 18 anos que o cara é considerado uma idade adulta. Então, assim, imagina você que esse crescimento populacional, a gente precisa levar em consideração muitos aspectos. O Diogo falou assim, é preciso reconexão. Beleza. Para você se reconectar, você precisa entender, inclusive, as gerações. Né? Agora, dentro de casa, tem o Baby Boomers, tem o cara que é geração X, o Y, tem o cara geração Z, e tem o Alfa, que está aí no colo de Diogo. Tem o Alfa, que é Laurinha, que é de 2010 até agora, entre 2010 e 2020. Né? Então, essa geração alfa, ela com certeza já tem um pensamento totalmente diferente do Z, que nasceu na tecnologia, do Y, que é milenial, quer dizer, que viveu os dois momentos, né? O antes e depois. Eu, que sou geração X, que tenho 42 anos, preciso me readequar, sim. O crescimento populacional vai precisar... É uma das forças... Preste bem atenção. É uma das forças... Conta essa idade direito aí, Emanuel. Então, eu estou com 42. Eu faço 43 esse ano. Então, quando eu estou falando de planeta Terra, a primeira força, eu preciso levar em consideração sustentabilidade, eu preciso levar em consideração a minha postura diante do planeta, né, como um todo. Eu preciso ser afetivo, eu preciso me reconectar com o ser humano, sim, mas eu preciso me reconectar com o planeta. Porque se ele entrar no caos, se ele se desestabilizar, nada do que pensamos vai subsistir. Nós não temos força, entendeu? Eu acho que a pandemia mostrou que se um simples vírus se manifesta de forma mundial, nós estamos enfraquecidos. Eu estava discutindo com o Rodrigo Gomes, que é um parceiro nosso, hoje falando sobre alguns problemas que a sociedade já encara, obviamente, todos nós discutimos sobre isso. Está com a gente aí, Rodrigão, está com a gente. Então, Rodrigão Gomes deve estar aí, e a gente falando, eu conversando com ele, falando assim, cara, mais do que nunca, a gente precisa mudar a nossa narrativa, porque modelos que nós tínhamos até então, criados para a nossa existência, ela vai ser abarrotada, ela vai ser destruída, ela vai ser massacrada, não só pelo crescimento populacional, não só pelo planeta, mas pela terceira força que eu quero compartilhar com vocês, a automação. Diogo colocou aqui, né? Ele deu alguns exemplos de automação, mas eu quero que vocês que estão nos ouvindo levem em consideração algumas palavras. Anota aí algumas palavras. Genética ou biogenética, bioengenharia. Anota aí nanotecnologia, robótica, inteligência artificial. Essas palavras você precisa não só aprender, mas entender o que elas significam daqui a pouco. Não é daqui a 10 anos, não é nem daqui a 2 meses. Na verdade, elas já são realidade muito antes da pandemia acontecer. Muito antes da pandemia acontecer. Se você não levar a terceira força em consideração, a automação, você vai estar fora do quadradinho nos próximos meses, nos próximos anos. Entenda uma coisa, quando o Diogo falou da importância, né, da interpessoalidade e da intrapessoalidade, eu quero acrescentar, Diogo, mais uma coisa, meu amigo, do que você falou, que é totalmente pertinente. Gardner falou das inteligências múltiplas há quase 40 anos, basicamente,
não é? Se a gente levar em consideração, e ela é muito válida para os nossos dias atuais, porque as duas competências que fazem a diferença ainda hoje e falar no futuro são essas duas que você colocou. Mas existem outras que ainda não foi, eu diria assim, divulgadas em estudos, mas existe a intra-artificial e a interartificial. O ser humano, como exemplo, eu quero deixar bem claro aqui, ele se adequou ao WhatsApp. É o maior exemplo de inteligência interartificial. Nós aprendemos a conviver e a negociar, estamos nos especializando a aprender a falar pelo WhatsApp. O WhatsApp Business está aí para facilitar a vida de muita gente. É um mínimo e pequeno exemplo diante do que vem no sentido da automação. Então, eu sou adepto, sim, ao pensamento humano, à ideia de que eu preciso me reconectar, mas você, como humano, precisa despertar que a singularidade, agora guarda esse nome e vai pesquisar sobre isso ao final dessa live, singularidade tecnológica. Se você não estiver atento à singularidade tecnológica, na próxima década, você estará fora e eu estaremos fora do mercado. Eu preciso me readequar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, Diogo. Eu comecei entregando cachorro quente e suco no Banco do Bradesco, se é que eu posso chamar o nome Bradesco aqui. Depois vendi produtos para matar inseto, porta a porta. Vendi livro, porta a porta. Eu vendi calçados em confecções, porta a porta. Fui militar por 5 anos nas Forças Armadas e voltei a ser vendedor aos meus 23 anos de idade, quando eu comecei a minha carreira, da qual eu tenho hoje no mundo educacional. Vendi cursos e fui campeão de vendas durante 2 anos consecutivos como gerente comercial de 4 unidades da rede Microlins, dos quais Rui Maurício hoje é dono da rede de ensino grau técnico, era meu franqueado na época, e me lembro muito bem das adversidades que eu tinha naquela época. Meu amigo, é necessário, Carlos, é necessário se adequar. A forma de vender, realmente, ela mudou. A verdade, ela tem que existir. Para mim, ela é uma máxima que tem que fazer parte da vida. É pretinho básico. Agora, se você, vendedor, não se adequar à interartificial e à intra-artificial, se você não aprender a conviver... Olha, Diogo estava falando aí, eu me lembrando de uma coisa aqui. Ele falou assim, os vendedores precisam parar com essa ideia de querer ser aqueles caras do blá, blá, blá. O vendedor profissional. E eu vi uma coisa linda acontecendo nesses dias de pandemia. Sabe qual foi? Vendedores da Casas Bahia, pessoas que me seguem, eu termino interagindo com muitas contas. Lá no meu Instagram, @papomassa. Quem quiser aí me seguir, por favor, é só seguir lá. Mas assim, detalhe, eu tenho cerca de 20 Vou fazer seu mexendo daqui a pouco, pode deixar. Mas vamos lá, mas escuta aí. Eu achei lindo uma vendedora se esforçando. Dava para ver que ela não tinha habilidade ainda com as redes sociais, porque tinha poucas publicações, 3 ou 4. Aí você percebe logo que a pessoa não estava no ambiente, né, virtual. E aí o que acontece? Ela se esforçando, fazendo o vídeo dela para poder vender, e eu achei isso lindo, sabe? Falei, que legal. Isso é o novo normal, né? Então, essa adequação. Então, essa inteligência interartificial, essa capacidade intra-artificial, você precisa desenvolver. Então, automação, terceira força. A quarta força, para eu finalizar aqui a minha parte, que você precisa levar em consideração nesse momento de reconexão com o mundo normal, com o novo normal, parece muito parecido com o que eu estou falando aqui, conectividade. E aí, por isso que eu citei Roberto aqui. Conectividade fala de fim de distâncias, né? Conectividade fala de cada vez mais conectados. Mas, quando a gente fala de conectividade, a gente está falando de duas coisas. Primeiro, complexidade. O que é ser complexo? Ser complexo é tecido junto. Eu falei aqui que nós somos cerca de 7 bilhões de habitantes, então, Diogão, há uma complexidade no mundo da convivência. Você relatou muito bem, como o Carlos também relatou muito bem, os desafios dentro de casa. Eu moro só, então o meu desafio é comigo mesmo. Então, não é que onde eu moro, o meu desafio é comigo mesmo. Eu preciso lutar comigo mesmo, com as minhas próprias feras. Né? E eu sei que aqueles que têm família grande estão provando algo diferente nesse momento. Então, conviver com complexidade já era uma coisa gigantesca. Mas, com a conectividade, a complexidade ela aumentou, porque agora, como o Carlos colocou aí, as lives sertanejas, por exemplo, Marília Mendonça chegou a 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo no YouTube. Recorde mundial. Por pouco a gente não passa ela hoje, viu? Recorde mundial.
escuta uma coisa, presta bem atenção, você que está aí do outro lado. 3 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Tem pessoas que nunca tinham feito um canal no YouTube, nunca tinha feito, já tem Gmail há muito tempo, mas nunca tinha atentado que precisa ter um canal para poder curtir, para poder fazer uma série de coisas. E agora despertaram. Gente, então essa complexidade, respeitar as 4 forças, automação, conectividade, a força que é o planeta e o crescimento populacional que você precisa levar em consideração. O novo normal, eu acredito que ele já era novo há algum tempo e ele se torna mais potencializado agora com o coronavírus. Se você levar isso em consideração, eu tenho certeza que você vai encarar um futuro diferente. Beleza? É isso aí.